é uma outra viés de conhecimentos que a gente, há alguns anos atrás, a gente não tinha. E está surgindo pesquisas e cada vez mais desenvolvendo novas drogas, né? Novos canabidióis também. Olá, Leonelo Prats de Lima. Junto com meus dois irmãos, fazemos parte da Prats de Lima Psiquiatria Dinâmica, que quem começou tudo isso foi meu pai há 60 anos atrás, né? E estamos seguindo o legado dele agora, falando sobre temas relevantes de psiquiatria, né? E estamos botando no canal, no YouTube. O uso da cannabis é um uso muito antigo e se vê em achados arqueológicos, né? Muitos anos atrás, lá no Japão e em outras regiões. É uma das plantas mais manipuladas aqui do planeta no sentido genético. Ela foi cruzada inúmeras vezes, de várias formas, e foi se purificando. Então, nós temos vários tipos de cannabis, né? Tem umas com maior teor de THC, outras menor teor de THC. E isso é importante saber. A parte que a gente usa para a parte medicinal, a cannabis sativa, né? Uma cannabis com caule alto, né, que se usou muito para fazer velas de navios, para fazer cordas de navio, porque é forte, né, o caule dela. Isso permite que possa produzir esse tipo de material, né, e flexível, né. E ela tinha um baixo teor de THC. Hoje, com a purificação dessa planta, ela tem alto teor de THC. E o THC se sabe que é a parte da droga que corre um risco muito grande de despertar um quadro psicótico. Se a pessoa fuma um baseado, pode ingerir 34, 35 miligramas de THC. Uma medicação que se faz tem 0,3% de THC na formulação e uma quantidade bem superior de canabidiol, que isso protege de ter um quadro psicótico, né? No início, eu achei muito estranho toda essa história, porque toda a minha formação eu escutei que a maconha gerava um quadro psicótico. E realmente gera, é verdadeiro. Mas aí tu começar a dizer que usar canabidiol isso pode ser positivo para o organismo, ou até um pouco de THC, isso eu gostei para poder entender isso, essa nova visão, uma outra viés, né? E isso fez com que eu fosse pesquisar, fosse a eventos de canabidiol, e isso me possibilitou desmistificar isso, abrir os meus horizontes para outros caminhos. Aí estudei que o Rafael Michelin, que é um bioquímico de Israel, que fez o doutorado dele em cima do haxixe, né? Ele pegou o haxixe e foi identificar o que tinha, que aquilo produzia, qual é a substância que produzia aquela euforia, aquele bem-estar, tal, e ele conseguiu identificar o THC. O THC era a substância psicoativa, né, que poderia gerar psicose, né, desconfiança, delírios, mas também podia dar um quadro de euforia e podia dar o barato, aquela sensação de prazer, né, da maconha. E o canabidiol, que não, que era uma outra medicação que não dava isso, mas diminuía a ansiedade, começou a perceber que diminuía o processo inflamatório corporal e diminuía a agitação do paciente. Mas em 93 ele descobriu uma outra substância, a anandamida, que é o endocannabinoide natural que a gente tem. Aí nesse momento ele começa a perceber que nós temos um sistema endocannabinoide nosso que faz essa homeostase corporal e que existem receptores para isso e que a anandamida e outros endocannabinoides naturais se ligam, né? Mas que os fitoterápicos estão presentes na cannabis sativa, por exemplo, que extraídos dali, eles vão se ligar nesses receptores e vão mimetizar esses endocannabinoides naturais. Eles vão fazer o papel desses endocannabinoides naturais. Mas isso não quer dizer que nós não temos esses endocannabinoides. Nós temos esses endocannabinoides naturais, mas às vezes eles podem estar depletados. E estimular esse sistema endocannabinoide pelos fitoterápicos foi o grande avanço nisso. E descobri que nós tínhamos esse sistema endocannabinoide,
que é responsável muito pela homeostase do nosso corpo, pela estabilidade do nosso corpo, diminuir a intensidade das reações. Então, é um sistema que diminui o processo inflamatório, diminui o estresse oxidativo, diminui a perda neuronal, principalmente nas doenças neurodegenerativas. É uma outra viés de conhecimentos que há alguns anos atrás a gente não tinha e que agora está aparecendo e está surgindo pesquisas e cada vez mais desenvolvendo novas drogas, né? Novos canabidióis também, que tem mais cento e tantos canabidióis aí, cada um com um estímulo, cada um com uma resposta diferente. Então tem muito estudo aí para muitos anos para a gente começar a ter uma conclusão real de que nesse sistema canabidiol aí, ou endocanabidiol, como é que pode ser estimulado e trabalhado de forma individual para cada paciente e qual é a melhor resposta para isso. Ainda não sabemos bem isso. E você pode comentar, compartilhar, curtir. Isso pode dar possibilidade para mais pessoas assistirem esses vídeos. E se tiver realmente um comentário, uma pergunta, vamos ter o enorme prazer em estar respondendo. Um abraço.